como encontrar o consenso se são pessoas tão díspares, se é uma pluralidade de ideias tão grande. Eu acho que o ponto mais bacana para a gente pensar é entender que a democracia é uma eterna luta contra um poder autoritário, contra um monarca, contra um soberano, contra a centralização de um poder que nega e que rompe com um tratado e um acordo, um grande acordo entre todos os cidadãos de uma sociedade que se pensa, ok, todos nós temos vez, voz e ação nessa sociedade para opinar e para gerenciar e participar diretamente da administração e da organização, não só da coisa pública, né, que é aí o conceito mais básico de república, e da administração dos recursos, né, e das riquezas da sociedade. Então, se todos podem participar, alguém que se projete como um soberano, como aquele que vai ditar as regras e os demais vão ter que obedecer, é o fim da democracia. Então a gente bota isso como... Aí tira todas as outras minúcias da democracia, porque a democracia pode ser o que as pessoas quiserem, desde que seja o governo do povo, pelo povo, para o povo. Ou seja, um governo que é mais fácil dizer que é um governo que é intolerável com um regime autoritário, um regime fascista, nazista, um regime ditatorial, seja ele da forma que for. E aí que é bacana, porque aí a gente começa a ver, pensando nisso, que todos estão no mesmo consenso, de que todo mundo deve ter vez, voz e fala para se expressar da maneira que quiser, para expor as suas opiniões, os seus ideais, e a gente vai tentar entrar em acordo desses ideais, uma sociedade plural como a nossa, de que todos estão, é mais fácil ver do que temos em comum, né, do que as pessoas têm em comum, que é essa luta contra qualquer forma de tirania. E aí, a gente entende, quando a gente olha para a política e pensa, não, mas as pessoas estão debatendo pontos de vista totalmente irreconciliáveis, são pontos de vista tão, como o que a gente está vendo agora, são visões sobre o social, sobre o político, sobre o econômico, totalmente opostos. E é que a gente se engana. Porque a gente tem uma série de valores que são... A política vai se mobilizando, principalmente nesses momentos de altíssimo populismo, para romper e dividir a sociedade e fazer com que um conflito se exerça sobre aquilo que nós tínhamos em comum, ou seja, aquilo que a gente tinha de mais sagrado, que era não deixar que nenhum regime autoritário, ou que nem atitudes, ou que nenhum governo autoritário, ou seja, que determine as coisas unilateralmente e verticalmente, decidisse. É isso que está em questão agora, é isso que está em jogo agora. É essa disputa por conta desse ponto, a polarização está acontecendo agora sobre, né, essas questões. Porque outras questões a gente tem concordância, né? Não, matar é errado, roubar é errado, né? Visões, tipo os 10 mandamentos, a gente tem uma série de leis e série de princípios éticos que a gente está em acordo. Dentre essa série de princípios éticos, uma série de interpretações, mas que a gente tem mais ou menos um norte. Ok, roubar é errado, mas roubar o quê, aonde, como, quando, como vai ser punido a pessoa que roubou, tem uma série de minúcias, mas roubar é errado. Esse é o primeiro ponto. Você vai perguntar para qualquer pessoa na nossa sociedade, uma democracia, muito dificilmente alguém vai falar roubar, tá certo, a gente tem que roubar mesmo. Você pode até acreditar nisso, mas não vai. Né? Não, exemplos de microsituações, tem vários desses filmes, histórias, de pessoas sobrevivendo em situações as mais absurdas e tendo que lidar com questões, com problemas que são de todos. Não é um problema seu, não é um problema da coletividade, não é um problema do país, né? Como se fosse o país, fosse uma pessoa. Problema nosso, é problema de todo mundo que vive, que atinge a nós todos, ou se não te atinge, atinge alguém, ou pode te atingir algum dia. Ou mesmo se tu pensar de forma totalmente egoísta, não tem nada a ver com isso, tem a ver com o teu vizinho, tem a ver com a tua avó,
que está, sei lá quantos quilômetros de distância, numa outra cidade que está sendo atingida diretamente. No nosso caso, está sendo atingido, por exemplo, diretamente, né? A gente tem, por exemplo, a educação que estamos vivendo exatamente agora, atingida diretamente. Então, se atinge a educação, atinge a cada uma das pessoas que estão dentro da universidade querendo estudar, ou sendo professores, ou trabalhando, ou fazendo qualquer coisa. Então, é uma visão sobre política tão deturpada, né, como se fosse uma questão de, como se fosse na religião, né, e essa aproximação tem cada vez sido feita mais, como se é uma coisa que eu acredito ou não, ou uma coisa que isso eu posso me posicionar. Não, você não se posicionar é se calar e entregar o seu poder para decidir sobre o resto das pessoas. Né? Quando a gente está falando sobre política como negociação, sobre aquilo que queremos ser e aquilo que achamos que devemos ser, está falando sobre a nossa existência, está falando sobre a nossa sobrevivência. O problema é que não é que as pessoas estão se interessando em construir algo em comum, estão se interessando em impor o seu ponto de vista umas sobre as outras e pôr em risco aquilo que conquistamos enquanto nação. A gente está em risco, realmente o risco é alto, a gente conseguir resguardar aquilo que conquistamos enquanto uma sociedade de direitos, um Estado democrático de direitos, porque, por conta disso, né, se a gente tem pessoas querendo impor os seus valores, as suas práticas, impor o seu modo que acha mais correto e não está querendo dialogar, construir conjuntamente, a gente acaba com isso chamado democracia, né? E aí as coisas começam a ficar realmente em risco, como eu falei no começo. A democracia se caracteriza exatamente por isso, né? Por resguardar, por salvaguardar, né? Por proteger a possibilidade de que todos nós possamos construir algo em comum, sem a imposição de nenhum dos lados.